Olá, queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto bíblico que se encontra em João 11, versículo 25 e 26. O texto de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Assim nos diz a palavra de Deus. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: a morte não é o fim. Morte. Este é um assunto que ninguém gosta de falar, não é mesmo? E muito menos de ouvir, não é verdade? A morte sempre irá nos incomodar. Por quê? Porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Mas a morte, ela é consequência do pecado. Nós nascemos com este vírus do pecado, herdados lá do nosso pai Adão e Eva. E vírus este que nos condena à morte. A palavra de Deus, ela nos orienta sobre isso, e a palavra de Deus nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte é uma realidade para todos. Muitas pessoas dizem que a morte é a única certeza que todos nós temos na vida. Há um momento que nenhum dinheiro, nenhuma ciência pode evitar a morte. Mas nós podemos tirar várias e várias lições dela para as nossas vidas. O homem, ele foi criado do pó da terra. E a palavra de Deus diz que este homem que Deus criou do pó da terra, ele também voltará para o pó. E é interessante nós observarmos isso. Cientistas fizeram um grande experimento e eles descobriram a fórmula do corpo humano. E preste bem atenção nos ingredientes que existem no corpo humano. 16 quilos de carbono, 1 quilo de cálcio, 580 gramas de fósforo, 2 litros e 200 de nitrogênio, 38,5 litros de água, 140 gramas de enxofre, 195 gramas de cloro de sódio, 140 gramas de potássios, 6 gramas de metais. Esse é o peso de um corpo humano. Essa é a fórmula de um corpo humano de um adulto de 70 quilos. Vocês pararam para observar? E juntando todos esses elementos, sabe qual foi a conclusão que os cientistas chegaram? Terra, pó. Todos esses elementos misturados formam uma grande bolota de terra, uma grande porção de pó. E esses são os elementos do meu corpo, do seu corpo, do corpo humano. E é interessante nós observarmos que a palavra de Deus nos diz que o pó, esta carne, essa composição que eu e você temos em nosso corpo, a palavra de Deus diz que o pó voltará para a terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Todos nós estamos sujeitos a encarar e a enfrentar a morte. E caso Cristo não venha antes, nós passaremos por ela. Mas a morte também, ela nos faz encarar um grande luto. Para aquelas pessoas que ficam, a morte traz grande tristeza e um terrível luto. O luto é uma das maiores
dores que alguém pode vivenciar nessa terra. O Brasil vive um momento de luto, um momento doloroso. E diante desse cenário nós podemos observar alguns pontos de profunda reflexão. Todos nós já lidamos com essa terrível dor do luto. Luto este que nos faz chorar. Luto esse que faz o nosso coração sangrar. O luto é uma fase e o luto ele deve ser vivido. Não queira você dar aquela pessoa de fortão, de machão. Não. Você deve colocar para fora. O luto deve ser vivido. Cada pessoa reage de uma forma ao luto, mas não existe uma forma padrão. Algumas pessoas enfrentam o luto com as suas mentes cheias de dúvidas. Muitas pessoas enfrentam o luto e perdem a fé. Muitas pessoas em meio ao luto passam por enfraquecimento espiritual. E muitas pessoas durante o luto, elas não encontram mais motivação para a vida. Mas eu quero que você saiba que o luto é uma fase. E essa fase vai passar. O luto dói. O luto é dolorido. Eu e você já enfrentamos isso, não é verdade? Quando nós observamos a passagem do Novo Testamento, em João, afirma que um amigo de Jesus Cristo morreu. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, morreu. E vocês lembram o que o texto diz que Jesus fez? O texto diz que Jesus chorou. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele também tinha sentimentos. Ele também tem sentimentos. E o texto diz que Jesus chorou. Ele chorou a morte do seu amigo Lázaro. O luto é um momento de choro. Então chore quando for necessário. Chorar alivia a alma e traz paz para o coração. O luto, ele é uma ferida aberta. E essa ferida ela precisa ser cicatrizada. Mas essa ferida ela não cicatriza do dia para a noite. Mas glória a Deus porque ela cicatriza, porque ela sara. E um dia você vai olhar para essa ferida, você vai lembrar, mas você já não irá mais sentir dor. Essa dor imensa da recente partida de um ente querido. E eu quero que vocês saibam que a morte também não é o fim. A morte não é o fim. A morte para muitas pessoas traz um sentimento de perda. Mas é interessante observarmos que o comentarista bíblico Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte, ele diz que você só perde aquilo que você não sabe onde está. E eu digo a vocês, aos filhos de Deus, a plena convicção de vida após a morte. E ainda mais, de vida eterna com Deus após a morte. Quando um crente em Cristo Jesus morre, nós não estamos perdendo ele. Porque nós sabemos muito bem onde ele está. E nós sabemos que um dia estaremos juntos novamente em glória com Cristo Jesus. A morte para o cristão é a volta para casa. Aos filhos de Deus há consolo. Aos filhos de Deus há esperança convicta e infalível em meio ao luto. Aos filhos de Deus, em meio ao luto, há a cicatrização da ferida e a paz de Deus. A paz de Deus que ninguém consegue explicar. Mesmo em meio ao luto, nós podemos ter o consolo e a paz indizível vinda de Deus. Porque nós podemos confiar nas suas promessas. E as promessas de Deus nos garante vida eterna com Ele. A palavra de Deus nos diz que Cristo derrotou a morte e prometeu que todo aquele que vive
e crê em Jesus Cristo não morrerá eternamente. Prometeu, melhor dizendo, que todo aquele que crê que Jesus Cristo vive, ele não morrerá eternamente. Para o cristão, a morte não é o fim. Para o cristão, a morte é um começo. Um começo de uma nova vida. E como diz uma linda música do grupo Logos, enfrentar a lida até chegar ao fim. Fim esse, né, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida? Nova vida. Existe vida após a morte. E eu quero te perguntar o seguinte: existe vida após a morte e vida essa com Deus ou sem Deus? E eu pergunto para você o seguinte: onde você passará a sua eternidade? Pense nisso. Onde você passará a eternidade? Existe uma eternidade para as nossas vidas. A nossa vida não acaba aqui nessa terra quando morremos. Há uma eternidade após a morte, eternidade esta com Deus ou sem Deus. Existem coisas na vida que nós não podemos deixar para depois, para tomarmos uma decisão. A palavra de Deus em Deuteronômio 30:19, Deus diz assim: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu te pergunto, qual você escolhe? Qual você escolhe? Qual desses fatores você escolhe para trilhar a sua vida? E caso você ainda tenha dúvida, no final do versículo diz assim: escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Existem coisas que não podem esperar. A espera pode ser fatal. A espera para decidir onde você passará a eternidade não pode esperar. A resposta não pode esperar. Certo hino do nosso cantor cristão diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar. E o hino faz uma pergunta, ele diz: que destino há de ter a sua alma? Qual será no futuro o seu lar? E a música continua dizendo: meu amigo, hoje tu tens as escolhas, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, porque hoje Cristo te quer libertar. Jesus hoje lhe convida para uma nova vida. A vida eterna começa aqui. E eu digo a você, venha para Jesus. Entregue sua vida completamente nas mãos dele. Somente ele tem o poder de mudar a sua vida por completo. A palavra de Deus nos diz, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas pensam que após a morte elas serão salvas e irão para a vida eterna com Deus porque são pessoas honestas, porque são pessoas boazinhas, que fazem caridade, que ajudam o próximo. Oh, parabéns para você, mas isso é obrigação de todo e qualquer cidadão. A palavra de Deus nos diz que necessário vos é nascer de novo, nascer do alto, nascer de Cristo Jesus. Necessário é ter o seu modo de viver, de agir, de pensar e de falar transformados e moldados pelo próprio Cristo Jesus. Somente Jesus pode mudar por completo o seu viver e te garantir vida eterna com Deus. A palavra de Deus nos diz: contudo, aos que receberem Jesus,
Preste bem atenção. Aos que receberem e aos que crerem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Nem todo mundo é filho de Deus, mas apenas, como diz esse versículo, aos que o receberem e aos que crerem no seu nome. Você já recebeu Jesus? Você crê no nome de Jesus? Mas esse crer aqui não é o crer de apenas acreditar. É aquele crer de fazer uma mudança de vida. É aquele crer de conversão. Você conhece Jesus? Você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Porque a palavra de Deus também nos diz, porque não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a palavra de Deus também nos diz, disse Jesus, eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A morte é um piscar de olhos. É um piscar de olhos. Você fecha os seus olhos aqui e você vai abrir os seus olhos instantaneamente em uma eternidade. Eternidade esta, com Deus ou sem Deus. A palavra de Deus também nos diz em Mateus 25:46. Quem rejeita o Filho, Jesus, não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E você passará a sua eternidade aonde? Com Deus no céu? Em glória? Em triunfo? Ou sem Deus? No inferno? Onde a palavra de Deus nos diz que o fogo nunca apaga, o verme nunca morre. Um lugar de tormento eterno, um lugar onde não há saída, um lugar de total ausência de Deus. Pense nisso. A palavra de Deus nos diz porque não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para que eu e você pudéssemos ter vida, mas não uma vida qualquer, uma vida abundante. Do Senhor, a palavra de Deus nos diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aos que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, existe esperança e certeza de consolo em meio à morte de um ente querido, de alguém querido, paz em meio à dor e, além de tudo, garantia de vida eterna com Deus quando a morte chegar para nós que somos filhos de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz assim, que mesmo em meio a essas dores que nós enfrentamos aqui neste mundo, mesmo em meio ao luto que enfrentamos neste mundo, a palavra de Deus nos garante que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E lá na glória com Cristo, onde um dia eu e você estaremos, juntamente com os nossos entes queridos e pessoas amadas do nosso convívio que já partiram, juntamente com Cristo Jesus, a palavra de Deus nos garante que lá Ele enxugará dos nossos olhos
toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus continua dizendo, ao vencedor, aos filhos de Deus, aqueles que se mantiverem fiéis até o fim, ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Porque aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Assim nos disse Jesus Cristo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando da mensagem de esperança, da mensagem de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Vamos orar a Deus. Se desligue agora só um minutinho de tudo aquilo que você possa estar fazendo, que possa estar tirando a sua atenção. E vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, porque em meio à dor o Senhor cuida de nós. Nós te louvamos porque nós sabemos porque nós estamos aqui. Nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde iremos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus como sacrifício no meu lugar, no lugar dessas pessoas que estão assistindo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna com Deus, da salvação eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos no nome bendito de Jesus Cristo, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.